Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Nós vamos colocar aqui esse celular no modo avião, porque Jesus vai falar conosco no sermão. Modo avião, vai chegar, deu certo. Louvado seja Deus. Nós vamos ler a palavra, irmãos, Lucas capítulo 2, de 1 a 5. Lucas capítulo 2, de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Todos comigo, 6 e o 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Oremos a Deus, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Oremos a Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, ó Deus, porque não há outro Deus além de ti. Só tu és o Deus santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da tua glória. E, ó Deus, ainda que estejamos aqui num domingo de Natal, onde muitos irmãos têm a alegria de receber sua família que veio de longe para estar em casa, um momento intimista, um momento próximo, ainda assim nós não abrimos mão do temor e da reverência, porque sabemos que o menino que nasceu naquela manjedoura não é qualquer menino. É aquele que estava com o Pai na criação. É aquele por intermédio de quem Deus o Pai fez todas as coisas. É aquele, ó Deus, ó Pai, que é a palavra, o verbo eterno de Deus, por meio do qual todas as coisas foram criadas. Ele é o soberano Deus. E, ó Pai, com santo temor e reverência que lemos a Tua Escritura nessa manhã. Tem misericórdia de nós. Ser propício a mim, pecador, que tenho a missão de expor a Tua palavra. Ser propício a meus irmãos pecadores que ouvirão a Tua palavra. Lava-nos no sangue do Cordeiro. Que nada nos atrapalhe de ouvir a voz do Espírito Santo falando nas Escrituras. E que ao ouvirmos a exposição da Tua santa palavra, grande Deus, nós tenhamos um encontro vivo e pessoal com o Senhor e sejamos alimentados e descedentados por Ti mesmo nessa data tão especial em que celebramos o Natal de Jesus. Fala conosco, Deus, e abençoa o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs. Desde a minha primeira infância, meus queridos irmãos e irmãs, eu me lembro do Natal. No primeiro momento, para mim, o Natal era a melhor época do ano, porque eu morava no interior e os tios vinham da capital. E aí nós nos reuníamos com os primos e brincávamos muito. Os tios traziam os melhores brinquedos da capital. E nós tínhamos amigos secretos e jantávamos juntos e podíamos ficar acordados até tarde. Para mim, o Natal, até os meus 8 anos de idade, já era exponencial. Mas aos 8 anos de idade, Deus me deu o privilégio de receber a Cristo Jesus como meu único Senhor e Salvador. E aí, como diz a nossa bela música, tocada por nossa equipe de louvor, eu entendi o sentido do Natal. O Natal era maravilhoso por causa dos presentes. Era muito bom porque estávamos em família. Mas o Natal só é Natal porque ele celebra o nascimento do Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso Senhor, que veio ao mundo dar a vida na cruz para nos salvar. E nesse texto maravilhoso que lemos nesta manhã, irmãos, o evangelista Lucas, que escreve no ano 63, com
o desejo de uma acuidade histórica incomparável, nos apresenta o Natal de Jesus. O primeiro Natal, aquele Natal no qual Jesus nasceu. Ao nos apresentar então nessa manhã o Natal de Jesus, a primeira verdade que o evangelista Lucas nos ensina é que o Natal de Jesus submete à história. O Natal de Jesus submete à história. Leiam comigo, irmãos e irmãs, versículos de 1 a 3. Eu vou ler o 1, a igreja o 2, nós todos o 3. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. É impressionante, irmãos, que no início do versículo 1, no capítulo 2, se mencione aquele que foi considerado o primeiro grande imperador de Roma, César Augusto, cujo nome era Caius Octavius. Octávio era sobrinho neto do grande general Júlio César. E depois que Júlio César foi traído e assassinado, no seu testamento, Caio descobre que era agora um filho adotado de César. E então começou a preparar Roma e toda a sua liderança, e depois ele toma o império das mãos de Marco Antônio, que tinha se apaixonado por Cleópatra e foi para o Egito e deixou Roma abandonada. E ele recebe do Senado romano, por volta do ano 27 a.C., o título de Augustus, que significa divino. Então ele adota para si o nome de César, que era o nome do seu tio-avô, e começa a ser chamado de César Augusto. Esse imperador trouxe grande paz para Roma, tranquilidade e expansão para aquele poderoso império. E o texto da palavra de Deus nos diz que César Augusto publicou um decreto. Nesse decreto, ele exigia que todas as pessoas que viviam debaixo do tacão do Império Romano, deveriam voltar à sua cidade de origem para alistar-se, para reempadronar-se, num certo sentido, para serem recenseados. Qual era o objetivo, queridos irmãos e irmãs, de César Augusto? O texto fala que César era o imperador e o governador daquela região em que Jesus morava era Quirino, que era governador da Síria, porque César tinha destituído Herodes Arquelau por causa da sua maldade, que reinava no norte. Então Quirino ficou governando toda aquela região do norte da Palestina. Qual era o objetivo de César ao mandar aquele povo se recensear? 2 objetivos. O primeiro objetivo era que ele pudesse ter um controle maior sobre a arrecadação de impostos. Ele obrigava que cada pessoa voltasse para a sua cidade de origem, para a sua família, e ele então teria no seu cadastro o número de habitantes que cada família tinha, os bens que cada família tinha, o quanto cada família conseguia arrecadar e o quanto cada um deveria pagar de imposto. Então, o objetivo do imperador é arrecadar mais dinheiro para o império. O segundo objetivo do imperador, queridos irmãos e irmãs, é que ele também quer saber quais homens são aptos para fazerem parte dos soldados do Império Romano. Então, ele precisa de mais soldados para manter o seu grande império. O objetivo do recenseamento, humanamente falando, é duplo. É a arrecadação de impostos, mas também, queridos amigos e irmãos, é alcançar soldados para o império. Contudo, o objetivo de Deus é outro. O objetivo de Deus é cumprir a sua promessa de que seu filho tinha que nascer em Belém, a cidade de Davi. E com isso eu gostaria de dizer a você que os homens têm seus propósitos, mas na nossa doutrina da providência, nós aprendemos sobre um ponto chamado concursos, no qual Deus usa os atos bons e maus de crentes e de ímpios para realizar os seus propósitos na história da humanidade. César achava que ali quem estava guiando tudo era o seu grande propósito de arrecadar mais impostos para o Império Romano. Mas, no fundo, foi o Deus eterno que colocou no seu coração aquele desejo para que José com Maria saíssem de Nazaré e fossem a Belém para que o Cristo nascesse como foi prometido na cidade de Belém.
Com isso, nós aprendemos aqui, em primeiro lugar, que o Natal de Jesus submete a história. Deus, amados irmãos, usa todas as coisas na história para cumprir o seu soberano propósito e glorificar o seu nome. Considere comigo como é dividida a história no mundo ocidental. As pessoas querem mudar isso no dia de hoje, mas até hoje a história do mundo é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. O Natal de Jesus submete a própria história, revelando a soberania de Deus sobre a criação, sobre a história e sobre tudo o que acontece na vida dos homens. Sempre foi assim, até com seus opositores. No século IV, queridos irmãos da era cristã, depois que Constantino já tinha se tornado cristão e agora o cristianismo estava avançando no império, se levanta um novo imperador em Roma, cujo nome é Juliano. Juliano resolve restaurar o paganismo, porque conforme o seu argumento, o cristianismo estava destruindo o império. Então, quando ele sobe ao poder, ele começa uma perseguição veemente contra o cristianismo e ele se autodenomina o inimigo de Cristo. Ele tentou, de todas as formas possíveis, acabar com a fé cristã. Mas quando estava no seu leito de morte, a última palavra que ele disse foi: tu venceste, ó Galileu. Juliano morreu e o cristianismo continuou se espalhando pelo império. Querido irmão, você precisa entender que o Natal de Jesus domina, sobretudo, na história da humanidade. Pensemos um pouco na era moderna. O filósofo e pensador francês Voltaire, no século XVII, ele disse que o cristianismo era uma religião retrógrada, de pessoas atrasadas, e que dentro de 100 anos, ele dizia isso em 1700 e alguma coisa, o cristianismo deixaria de existir. Voltaire morreu. E aí você percebe o sentido de humor de Deus, que alguns anos depois da sua morte, a Sociedade Bíblica da França compra a casa de Voltaire. E a casa em que Voltaire morava se tornou a principal base para que Bíblias fossem editadas e enviadas para o mundo de fala francesa. Deus submete a história. O Natal de Jesus submete a história. Vocês se lembram que na década de 60, os Beatles eram a febre que alcançava a multidão do mundo inteiro. E John Lennon, numa grande insensatez, em determinado momento, disse que agora os Beatles são mais famosos que Jesus Cristo. John Lennon morreu e os Beatles já não existem mais. E o nosso Senhor continua sendo exaltado e glorificado sobre tudo e sobre todos. O Natal, querido irmão, é o centro da história. Ele submete a história. No ano de 1969, quando o homem chega à Lua, o presidente americano que se dizia protestante, Richard Nixon, vai para um canal de televisão e diz o seguinte: esse é o dia mais importante da história da humanidade, o dia no qual o homem pisou na Lua. Só para depois de alguns instantes receber uma ligação telefônica, daquele telefone preto da Casa Branca, imagine, acesso direto ao presidente reverendo Billy Graham, dizendo: senhor presidente, eu quero parabenizá-lo por essa grande conquista da nossa nação. Nós conseguimos pisar na Lua, antes mesmo que os soviéticos, mas eu gostaria de lhe dizer que o senhor cometeu um grande equívoco. O dia mais importante da história da humanidade não é o dia no qual o homem pisou na Lua. O dia mais importante da história da humanidade é o dia no qual Deus pisou na terra. O Natal de Jesus é a data mais importante, porque nele Deus se faz homem sem deixar de ser Deus. E vem a este mundo para obedecer completamente à lei. E no auge de sua vida adulta, dar sua vida na cruz do Calvário para pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. Este Senhor bendito e maravilhoso ressuscita ao terceiro dia depois de sua morte. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde está intercedendo pelo seu povo no dia de hoje. E no fim dos tempos virá para julgar os vivos e os mortos e estabelecer o seu reino para todo o sempre. O Natal de Jesus, querido amigo e irmão, não é uma mera convenção social.
O Natal de Jesus não é uma mera data comercial. O Natal de Jesus não é simplesmente a data mais importante da sua família. O Natal de Jesus submete à história. Porque nessa data nós celebramos que o Filho de Deus veio ao mundo para reconciliar os pecadores com Ele e com o Pai, e pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. E se você quer ter uma vida abençoada, você hoje precisa submeter a sua própria história ao Senhor Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer que Ele é o Filho de Deus que te amou e deu a vida em seu lugar. Você tem que parar de querer reger a sua própria vida conforme os seus próprios ditames. Você tem que se voltar para esse livro que é a palavra de Deus e crer que o Filho de Deus te amou e deu a vida na cruz do Calvário para pagar os teus pecados. E assim abrindo mão do controle de sua vida. Você não viverá descontrolado, mas será controlado pelo Filho de Deus que te amou e deu a vida na cruz do Calvário para pagar os teus pecados. Já que toda a história da humanidade está submetida a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa manhã você está sendo convocado a se arrepender dos seus pecados e submeter-se a Ele, confiando nele como o Filho de Deus, como o único mediador entre Deus e os homens, como aquele que deu a vida na cruz do Calvário para pagar os seus pecados. Que você submeta a sua vida a Jesus nesta manhã. Arrependa-se dos seus pecados e diga: Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu Te recebo em meu coração como meu único Senhor e Salvador. Se isso acontecer, você terá a vida eterna, você terá paz com Deus, você será declarado justo no tribunal de Deus, você terá a presença do Espírito Santo de Deus habitando em sua vida. Que nessa manhã você submeta-se totalmente a Jesus e entregue a sua vida totalmente nas mãos dele, porque ele te amou e deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. Primeira verdade que aprendemos nesta manhã é que o Natal de Jesus submete à história. Pastor, mas por que o Natal de Jesus é tão importante? Por que ele é tão singular? Em primeiro lugar, o texto nos diz que ele submete à história. Mas por que é tão singular o Natal de Jesus? Em segundo lugar, o texto nos diz que o Natal de Jesus cumpre a Escritura. O Natal de Jesus cumpre a Escritura. Nós vamos ler, santos irmãos, queridas irmãs, versículos de número 4 e 5. Versículos de número 4 e 5. Eu lerei o 4, a igreja o 5. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi. Vocês os 5. O texto nos diz, irmãos, que José subiu da Galileia. Sua mulher estava grávida, com 9 meses, já com a barriga grande, montado em um jumentinho. O texto nos diz que ele sobe de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, porque ele era da família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, que também era da família de Davi, e ela estava grávida. Nós vemos aqui esse jovem casal naquela terra seca, numa época de inverno, fazendo uma viagem montados num jumentinho, amados irmãos, de 160 quilômetros. Pelo menos 3 a 4 dias de viagem. E por que tudo isso acontece? Porque o texto diz que José é da família de Davi. E foi determinado que cada um seja registrado na cidade da sua família. O texto diz que ele é da casa de Davi. E com isso, querido amigo e irmão, quando José e Maria, nos últimos dias da gravidez dela, vão a Belém para que ele seja alistado, eles estão pensando que estão cumprindo um propósito de um rei humano, mas eles estão cumprindo a palavra de Deus. Sabem por quê? Porque no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, aparece a seguinte profecia: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel,
e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. 700 anos antes de Jesus nascer. Fiquem perplexos comigo, irmãos. 700 anos antes de Jesus nascer, Miqueias disse que o rei de Israel nasceria em Belém. Então Deus usa todo aquele contexto, usa o imperador, conduz a vida de Maria com aquele grande barrigão a ponto do seu menino primogênito nascer, para que Jesus nasça em Belém, para que se cumpra a promessa dita a seu respeito, que aquele que vinha desde a eternidade, que era Deus e se tornou homem, veio a este mundo para reinar. Ele tinha que nascer em Belém. Esse Natal de Jesus é tão singular, porque ele cumpre a palavra de Deus. E se nós queremos compreender o Natal de Jesus, nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs. Domingo à noite da semana passada, eu preguei sobre o texto no qual os magos vêm visitar Jesus. Aqueles magos, irmãos, não eram reis, a Bíblia não diz que eles eram reis, nem diz que eles eram mágicos que ficavam fazendo mágica. Magos era o nome usado para sábios e eles eram estudiosos das estrelas. E eles moravam na região da Babilônia, região do Iraque, região do Irã. E você sabe que o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia. E lá Daniel e seus amigos tiveram grande influência, e eles aprenderam sobre as Escrituras. E aqueles homens sábios, estudiosos, sabiam de Números 24:17, que quando o Filho de Deus viesse ao mundo, apareceria no céu uma estrela. Números 24:17 diz, vai aparecer no céu uma estrela, e vai levantar-se um cetro, um governante, que vai ferir nas têmporas a Moabe. Então a estrela no céu era um sinal de que o Filho de Deus tinha nascido. E aqueles homens que tinham recebido influência judaica, então, estudavam as estrelas, eles viram aquela estrela incomparável. E eles se prepararam para uma grande viagem. E quando eles chegam a Jerusalém, Jesus já está mais ou menos com 1 ano e meio, eles seguem a estrela. Mas eles vão no lugar errado, eles vão procurar Herodes, um dos homens mais maus da história. Era um idumeu, descendente de Edom, que reinava sobre os judeus. Herodes era tão mau que tinha matado 3 filhos seus, achando que eles lhe tomariam o trono. E quando ele vai para Roma visitar o imperador Caio Júlio César, ou Otávio Augusto, de repente, então, ele manda matar Mariana, a mulher que ele amava, porque ela era descendente dos Macabeus e ele pensou que ela ia tomar o trono. Então, era um maníaco do poder. E aqueles sábios chegam a Jerusalém e perguntam para Herodes, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A Bíblia diz que Jerusalém entrou em polvorosa, porque Herodes era um louco e ele podia matar todo mundo. E ele vai aos sacerdotes e pergunta para eles, onde vai nascer o Cristo? E eles dizem, em Belém da Judéia. E citam para ele, queridos amigos e irmãos, essa profecia. A citação deles em Mateus é assim, em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que o menino aparecera. Nós sabemos que Herodes diz a eles, vão a Belém, adorem o menino e depois me digam onde ele está, porque eu quero adorá-lo. É um dissimulado. O anjo avisa a José, num sonho, que sai correndo de Belém com Maria, e depois Herodes manda matar todos os meninos daquela cidade de 2 anos para baixo. Ele é um louco. Como é que uma criança tomaria o seu trono? Mas ele não quer nem saber. Ele é um assassino, é um tirano. E ali nós já vemos o Senhor sendo perseguido desde a sua infância. Depois, no meio da sua infância, Jesus volta por uma ordem angelical de volta do Egito para a região de Nazaré. Mas é impressionante você perceber que o Natal de Jesus cumpre as Escrituras. Isso aqui, meu querido amigo e irmão, é extremamente importante, sabe por quê? Porque se Deus cumpriu todas as promessas que Ele fez com relação ao Cristo no Antigo Testamento, isso significa
que Ele continua sendo o mesmo Deus e vai cumprir todas as promessas que Ele fez para você, relacionadas com Cristo Jesus. Esse mesmo Deus prometeu que Jesus nasceria em Belém. Esse mesmo Deus prometeu que apareceria uma estrela. Esse mesmo Deus, querido amigo e irmão, prometeu que Jesus morreria na cruz do Calvário e pagaria a nossa dívida. Esse mesmo Deus prometeu que Jesus seria sepultado na sepultura de um homem rico. Esse mesmo Deus profetizou que Ele ressuscitaria dentre os mortos. E tudo aquilo que foi profetizado se cumpriu. Se tudo aquilo que Deus profetizou em sua palavra Ele cumpriu, você acha que Ele vai deixar de cumprir as promessas dEle no que diz respeito a você? É por isso hoje que Ele promete que todo aquele que se arrepender de seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus será salvo. Há uma profecia do Antigo Testamento que Pedro usa no seu sermão, no livro de Atos. Ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Jesus disse, irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz que Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Talvez você me diga, não, pastor, mas eu não tenho condição de falar com Jesus, Ele é muito alto, eu vou buscar outros mediadores. Mas a palavra de Deus diz lá a Timóteo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não é você quem escolhe o mediador, é Deus que diz quem é o mediador. E não há outros mediadores nem mediadora. A palavra de Deus diz, se você confia que a Bíblia é a palavra de Deus, que há um só mediador entre Deus e os homens. Porque tinha que ser alguém do tamanho de Deus. Mas tinha que ser homem, porque fomos nós homens que pecamos, e tinha que ser sem pecado. Então Cristo é o único caminho que pode reconciliar você com Deus. Imagine, querido amigo e irmão, que nós estamos de um lado de um despenhadeiro. E esse despenhadeiro parece aos nossos olhos infinitos. E Deus está do outro lado. Então nós tentamos estabelecer os nossos caminhos para chegar a Deus. Nós estabelecemos as nossas pontes, mas por causa da nossa incapacidade nós nunca chegamos do outro lado. Então nós acreditamos, não, agora nós encontramos o mediador. Agora nós encontramos o caminho. Quando nós entramos nas pontes criadas por nós, nós caímos do despenhadeiro e pá, nos destruímos. A única solução que haverá é se Deus do lado de lá estender a ponte. A ponte que Deus estendeu se chama Jesus. E se você quer ser perdoado dos seus pecados, se você quer ter a vida eterna, Deus prometeu na Escritura que Ele vai salvar todo aquele que receber a Jesus como seu Filho, todo aquele que receber a Jesus como o único Senhor e Salvador. Em João 1,11 ele diz, Jesus veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você quer receber a vida eterna, se você quer ter paz com Deus, se você quer ter a certeza que tem um lugar garantido no céu, se você quer ver as promessas de Deus se cumprindo em sua vida, você precisa entender que só Jesus é o único caminho que te leva a Deus. Se você quer ser perdoado de todos os seus pecados hoje, querido, diga assim, Deus, eu tenho vivido longe de Ti, eu tenho pecado contra a Tua santidade, mas eu creio que Tu me amaste e enviaste Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim. Eu creio que Ele ressuscitou. Eu peço ao Senhor que me perdoe de todos os meus pecados e eu recebo em meu coração como meu único Senhor e Salvador. A Bíblia diz que se você faz isso hoje, você terá a vida eterna. Deus vai declarar você justo pela fé no tribunal dele. O Espírito Santo virá morar no seu coração e ninguém arrebatará você das mãos de Jesus. Nós só podemos ser salvos pela graça, mediante a fé na obra de Jesus. Creia em Jesus. E você vai receber a vida eterna hoje. E você vai receber a paz com Deus. E você vai ser reconciliado com o Senhor.
e a sua vida vai ter verdadeiro significado. Das mãos do Senhor ninguém vai arrebatar você, e no dia final você vai se encontrar com o Senhor Jesus na glória, porque Deus cumpriu todas as suas promessas no Antigo Testamento. Nós temos a segurança de que Ele cumprirá todas as suas promessas feitas a nós no segundo, ou seja, no Novo Testamento. Portanto, entenda bem que o Natal de Jesus cumpre a Escritura. Ele mostra que Deus é um Deus confiável. Deus é o Deus fiel. Quando eu era menino, o primeiro hino que eu aprendi na igreja diz assim no coro: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Deus é fiel. Ele cumpre a sua palavra. Creia em Jesus e Deus vai te visitar com salvação, com perdão de pecados, com restauração, com vida eterna nessa manhã. O Natal de Jesus submete a história. O Natal de Jesus cumpre a Escritura. Mas talvez você me pergunte nessa manhã: pastor, o que mais caracteriza o Natal de Jesus? O Natal de Jesus submete a história. O Natal de Jesus cumpre a Escritura. Mas o que mais eu preciso aprender com o Natal de Jesus? Em terceiro lugar e último lugar, o texto nos diz nessa manhã que o Natal de Jesus exalta a humildade. O Natal de Jesus exalta a humildade. Nós vamos ler, irmãos, versículos de número 6 e 7. Eu leio 6, a igreja o 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Vocês, o 7. É no mínimo para ficarmos perplexos. Você não imagina ninguém da família real que reinou no Brasil e em Portugal nascendo numa estrebaria? Você não imagina nenhum dos filhos dos grandes imperadores romanos tendo como seu primeiro berço um chiqueiro, um coxo, nascendo num curral? Você não imagina? E aqui, pasme comigo, não está uma autoridade humana. Aqui está o Deus eterno. Aqui está aquele que era um com o Pai desde a eternidade. Aquele que nossos credos dizem que é eternamente gerado do Pai, ou seja, que ele compartilha a mesma essência com Deus Pai desde a eternidade. Se os homens, quando são nobres, tratam seus filhos com grande honra e grande pompa, o que nós imaginaríamos que o Deus eterno faria pelo seu próprio filho? Na nossa perspectiva, ele deveria nascer no maior de todos os palácios, na cidade mais importante, sendo glorificado por todos os homens, ainda que venha a ser agora exaltado por anjos do maior coral que a humanidade já viu, que foi aquele grande coro angelical que cantava glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Deus mostra como para o Senhor é extremamente agradável a postura de humildade. Aquele que é o todo-poderoso Deus feito homem, chega na barriga de sua mãe naquela cidade. E por causa do recenseamento, José vai passando em todas as hospedarias. Não existiam grandes hotéis naqueles dias, irmãos. E todas as casas estão lotadas. Então, provavelmente, José vai
a uma pequena gruta daquela onde os pastores estão ali, onde há um curral, e ali então, no meio da palha, prepara o lugar para que Maria dê a luz. E ela dá a luz ao seu filho primogênito, e limpa aquele menino, e o coloca no coxo onde os animais comiam. E com isso, irmãos, Deus dá um golpe em toda a soberba, em todo o orgulho, em toda a empáfia de todos os seres humanos, sejam eles cristãos ou não. Aqui está aquele que é a maior autoridade do universo, aquele que é o mais rico de todos. E ele nasce num curral, no meio de animais, e é colocado num coxo, onde os animais comem. Para ensinar, para mim e para você, que o que agrada a Deus não é uma atitude soberba, não é uma atitude de empáfia, não é a postura de orgulhoso, mas o que agrada a Deus é um coração quebrantado e humilde. A palavra de Deus diz que ao coração compungido e contrito, tu não desprezarás. Ó Deus! O Natal de Jesus exalta a humildade. O Natal de Jesus obriga todo mundo a descer do pódio. O Natal de Jesus obriga você a descer do salto. O Natal de Jesus obriga você a dobrar os seus joelhos. O Natal de Jesus obriga você a reconhecer que você não é nada sem Jesus. O Natal de Jesus nos mostra que se Deus for nos tratar conforme os nossos pecados merecem, Ele tem que nos jogar no inferno da sua ira. Pasme comigo, o Natal de Jesus nos mostra que não há pedigree diante do trono de Deus. O Natal de Jesus nos mostra que não importa o seu sobrenome diante do trono de Deus. O Natal de Jesus nos mostra que Deus não está nem aí para o nosso saldo da nossa conta bancária. Que todos nós somos pecadores miseráveis. E se o próprio Filho de Deus, que não tinha pecado algum, desceu e se humilhou diante dos olhos de todos, todos nós temos que dobrar os nossos joelhos e nos humilharmos na presença do nosso Senhor. Quem nos ensina muito bem essa lição foi o profeta que veio preparar o caminho do Senhor. O profeta do Messias, aquele que jogou o tapete vermelho para que o rei entrasse. Aquele que tocou a trombeta para dizer a Israel que o rei chegou. João prega para grandes multidões num grande avivamento espiritual. Batiza muita gente. Mas quando Jesus aparece, o ministério de João entra em declínio e o ministério de Jesus cresce. E um judeu, queridos amigos e irmãos, vai provocar um dos discípulos de João, dizendo: olha aí o seu pastor, ele não era o grande pregador, não era o homem do avivamento, agora apareceu aquele outro que ele batizou e todo mundo está indo ao encontro do outro. Já está na hora dele fechar a vendinha. E eles vão, então o discípulo de João vai indignado junto com aquele judeu e diz: mestre, aquele que tu batizaste da além do Jordão está pregando e batizando e agora todos lhe saem ao encontro. O senhor não vai fazer nada, vai deixar acontecer. João responde da seguinte maneira, irmãos: o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dada. João sabe qual é o seu lugar e sabe qual é o lugar de Jesus. Ele diz: eu já disse para vocês que eu não sou o Cristo é Ele. Eu fui enviado como seu precursor, eu fui enviado para preparar o caminho. E ele diz: eu sou o amigo do noivo. O amigo do noivo, quando ouve a voz do noivo, muito se alegra com a voz do noivo. O noivo, quando se casa, celebra o casamento, dá um brado de alegria, porque agora tem a sua noiva. É isso que João está dizendo, o noivo está gritando de alegria, e eu estou feliz com ele. Essa alegria já se cumpriu em mim. Ele diz: meu coração está transbordando de alegria. E aí ele diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. É por isso, irmãos, que em nosso meio jamais pode ser considerada virtude uma atitude orgulhosa, uma atitude soberba, uma atitude de quem se coloca acima de outros,
ou que acha que tem mais direito que seus irmãos. Porque Deus rejeita o soberbo. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes e abate ao soberbo. E o nosso próprio Senhor, que é a maior autoridade da história da humanidade, disse a seus discípulos o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, né, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu quero lhe dizer que nenhum de nós pode ficar de pé por si mesmo, diante do trono de Deus. As nossas melhores obras, a Bíblia diz, não passam de trapos de imundícia. E a palavra usada para isso no Antigo Testamento, trapos de imundícia, eram os panos com os quais as mulheres se limpavam de suas regras menstruais no Antigo Testamento. A Bíblia diz que o que você pode fazer de melhor diante de Deus é considerado como um absorvente já usado diante de Deus. Você não é bom, você não é melhor do que ninguém. Se alguma coisa boa acontece na sua vida, é única e exclusivamente por causa da graça de Jesus. E você precisa entender que Deus não te aceita por causa do seu desempenho. Deus só te aceita porque Ele mandou o Filho dele para morrer na cruz e pagar os seus pecados. Então, se você tem consciência de que você não é melhor do que ninguém e que Deus não está aplaudindo você porque você é a pessoa mais importante da história, você deveria ser mais humilde na presença do Senhor. E nós todos deveríamos ser mais humildes no trato uns com os outros, porque nós não somos melhores do que ninguém. E aquele que anda com Jesus não é soberbo. Aquele que anda com Jesus aprende a viver em humildade. Você precisa de um coração quebrantado e humilde, irmão? Eu gostaria de lhe dizer que a humildade não é natural em nenhum de nós. Todos nós somos naturalmente muito soberbos. Mas à medida que nós andamos com Jesus, o Senhor vai quebrantando o nosso coração e vai nos moldando à imagem dele. E nessa manhã, você precisa entender que você só vai aprender o verdadeiro significado do Natal de Jesus quando você botar a cara no pó e reconhecer que você não é nada e nem ninguém. E se alguma coisa boa está acontecendo na sua vida, é única e exclusivamente por causa da graça de Jesus. Esse tempo do Natal é um tempo para se humilhar. É o tempo no qual, se você está brigado com alguém, você tem que se humilhar e pedir perdão. É o tempo no qual você tem que sair da sua soberba. E se você foi indiscreto e tratou alguém mal, você deve se aproximar e pedir perdão para essa pessoa. Porque Deus te perdoou de falhas infinitamente maiores. E se alguém fez algo ruim com você, você também deve perdoar. Porque nada que façam contra você se compara às ofensas que você cometeu contra Deus. E ainda assim Deus te perdoa. E deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, para pagar os teus pecados. Natal, amados irmãos, é tempo de ver o próprio Deus mostrando para nós como Ele valoriza a humildade. E que o seu próprio Filho foi manso e humilde de coração. E é tempo de pedir: Deus, livra-nos do nosso orgulho, da nossa soberba, e dá-nos um coração quebrantado e humilde. E faz de nós um povo que se parece com Jesus. O cristianismo conquistou o mundo, irmão. Não foi pelo poder da espada, nem foi pelo poder da política. O cristianismo transformou o mundo porque o evangelho de Jesus
entrou nos corações e transformou a vida de homens e mulheres que deixaram de ser soberbos que viviam para si mesmos e começaram a se tornar homens e mulheres humildes que viviam para a glória de Deus, demonstrando que se entregaram totalmente nas mãos do Salvador. Eu quero lhe perguntar, você é soberbo? Você literalmente se acha? Você é igual aquele jogador de futebol que vai lá e faz o gol e diz assim, eu estou aqui. Esse é você? Ou você é como aquele pregador evangélico brasileiro que alguns anos atrás foi orar assim, Deus, quem está falando aqui com você é seu filho, e se eu tenho algum mérito na sua presença, então me atende. Eu falei, oh Deus, ainda bem que eu não sou Deus, porque senão eu mandava um raio nesse cara agora, destruir ele agora. Que oração mais sem noção, falta de conhecimento de Bíblia. Nenhum de nós tem mérito nenhum na presença de Deus. Se Deus for me tratar como eu mereço, eu estou perdido. É só graça, irmão. Quando você então entende que tudo é graça, preste atenção, você vive mais leve, você vive mais feliz. Você não precisa provar nada para ninguém. Você foi aceito, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos dê um coração quebrantado e humilde, que Deus faça de nós um povo que se parece com Jesus. Hoje à noite você vai reunir a sua família. Você vai sentar. Você vai cear. Você vai intercambiar presentes. Eu quero lhe perguntar o que é o Natal para você. Que essa noite para você não seja só uma noite abençoada de comunhão familiar. Que não seja só a alegria de receber um bom presente no amigo secreto. Mas que na sua casa, antes de tudo, vocês orem. E que você, pai, diga para os seus filhos que esse momento de grande alegria está acontecendo porque Deus nos amou e Deus nos mandou Cristo, seu Filho amado. O verdadeiro significado do Natal é Jesus. E sem Jesus, o Natal não é Natal. E nessa manhã, nós aprendemos que o Natal de Jesus submete a história, cumpre a Escritura, exalta a humildade. Que diante disso, nós submetamos nossa história hoje a Cristo Jesus. Confiemos na sua palavra que sempre se cumpre em nossa vida. E que de fato, nós vivamos em humildade para a glória de Deus todos os dias da nossa existência. Que Deus te abençoe ricamente. Que Ele te dê um Natal cheio da presença de Jesus. Amém.